Girl, we need a talk. Fui informada que anda por aí online, maioritariamente, pelo menos, um grupo que se acha super desperto. Que ouviu, este grupo, né? Ouviu um homem de óculos escuros a gritar coisas enquanto cospe para o microfone e acham que fizeram um doutoramento sobre o universo feminino. O perigo deste discurso é influenciar pela dor, movimentar homens e meninos magoados e com alguma frustração que a vida naturalmente nos traz, em forma de interações humanas, relações humanas. E este grupo, aqui específico, movimenta a partir do ódio e do ressentimento. Bom, eles lá têm, na casa deles, desde que não cometam nenhuma atrocidade, eles lá têm as convicções deles. O que o crivo não deixa passar este canal, e com toda a razão, é a partir do momento que esse discurso é levado como se fosse a regra. Ainda por cima, um discurso cheio de ódio recalcado, densidade, toxicidade, utilização de valores de forma distorcida. E a narrativa manipulatória que vem também de um lugar profundamente frustrado, perturbado, zangado e retrógrado, muitas vezes. Pior que o fenómeno do Mercúrio lá, sabem? Gente, nós vamos permitir uma coisa destas? Um grupo de homens, muito específico, que quando pega no microfone e abre a boca, o Mercúrio até sai da própria órbita, coitado. Ele migra para outro sistema solar, para outra coisa, que é também a minha vontade ao ouvir uma coisa desta. E atenção, eu refiro-me a um grupo muito específico de indivíduos do sexo masculino, pelo menos é aquilo que se mostra na sua maioria. Seria totalmente injusto dizer apenas homens, porque seria uma ofensa para pessoas empáticas, respeitosas, que buscam uma evolução, que têm uma maturidade, uma capacidade, um senso comum ali funciona. Portanto, há aqui uma separação que tem que ficar muito clara. It's not about the kings, it's about the frogs. Gente rasa que, por uma vez ou outra, até pode ter um ponto de vista ou outro que seriam conversáveis, às vezes, mas que peca muitas vezes pela forma como comunica aquilo que comunica. Mas na verdade, lá no fundo, não sei se eles sabem muito bem do que é que falam. Gaiatos de 20, 25, 30 anos que acham que tiveram experiência de vida suficiente, ou só porque têm mais ou menos isto ou aquilo, mais ou menos dinheiro, ou mais ou menos coisas materiais, ou porque falaram com esta ou aquela pessoa, e porque põem gel no cabelo, não sei, e por isso acham-se no direito de se colocarem como autoridades no funcionamento de uma coisa que eles não são, que é ser mulher.
e despejam as suas crenças, as suas raivas e frustrações, fruto de experiências negativas, e espremem a superficialidade de tudo isso, chegam a conclusões até com diversos erros cognitivos, metem um fato, falam de forma agressiva e chamam a isso autoridade. Façam o que eu digo porque eu é que sei. Vou agora fazer afirmações sobre as mulheres e generalizar, dizer o que é que elas são, o que é que elas não são, generalizar para todas as mais de 4,13 mil milhões de mulheres no mundo, seres que na sua essência são completos. Mesmo que elas não saibam disso ainda. Mas com este vídeo, até ao final deste vídeo, tenho a certeza que vão saber. As mulheres são de uma natureza tanto feminina como masculina, assim como todos os seres humanos, by the way. E este grupo específico destes homens vêm com uma nostalgia de valores do passado, onde supostamente, dentro das concepções, das ideias deles, as relações sim funcionavam e vêm com uma carga, aparentam uma suposta preocupação social. Agora, a pergunta é: as relações antes, né, funcionavam na sua maioria por conta dessa dinâmica mais tradicional, onde muitas vezes, né, tinha a questão da submissão feminina, onde a mulher era unicamente a sua parte biológica, reprodutiva, e apenas dona de casa e apenas aquilo que a deixassem ser. E o homem é que é exaltado, é que é o maior, é que é tudo, que é o trabalho, né? Ou é simplesmente porque a mulher, em grande número, era calada por este tipo de homem e era mais conveniente dessa forma, porque ela não podia contrariar, ela não podia opinar, enfim, ser ela mesma. E será que sabemos o real significado de ser ela mesma? Porque talvez responderiam: ah, claro, ser ela mesma, ser mãe dos meus filhos e, já agora, também minha mãe. É um pensamento limitado. Vale a pena também refletir se estamos à procura de uma parceira ou de uma segunda mãe. E sim, eu concordo que homens e mulheres funcionam de formas diferentes. Em certos aspectos até podem ser opostos, complementares, quando temos casais saudáveis, maduros, amorosos, que cooperam entre si, dentro ali da dinâmica que eles escolheram. Atenção, não são os valores em si que estão errados. Cada um é livre de seguir a dinâmica que mais lhe faz sentido. Experimentar, experienciar por si próprio. Não é a dinâmica tradicional que é o problema. Existem casais com essa dinâmica no seu lado saudável, funcional, maduro, e não no lado da subjugação, e que são felizes por existir respeito, diálogo, compreensão, integração. Ali cada um integra
as suas sombras, têm um trabalho, né, emocional, uma consciência de si, do outro, ou seja, essa maturidade desenvolvida e muitas outras características que este grupo aqui de homens que quer tanto ditar regras não tem. Isto abre a brecha para um perigo enorme, que é encapsular, aprisionar uma mulher ingênua numa dinâmica de dependência, tanto material como emocional. Existe também outra questão aqui que é a arrogância, a prepotência e até uma certa violência com que comunicam a vossa mensagem, chegando ao ponto de ser um discurso discriminatório, agressivo, reducionista. E atenção, não digo reducionista por representar, por vocês se referirem a um ou outro papel feminino, mas por vocês imporem que só pode ser esse ou aquele. Eu tenho as minhas dúvidas quanto à inteligência deste tipo de pensamento. A partir do momento em que tornam o discurso agressivo e autoritário, mostram uma enorme fraqueza por trás. Não sei se conseguem reparar nisso. Todo o excesso esconde uma falta. Não é só uma frase bonita. É a realidade. Mesmo que por uma vez ou outra o problema possa até não ser, por uma vez ou outra, possa até não ser aquilo que é dito, mas é um problema a forma como é dito. E o nível baixo a que chegam, com insultos. Será que é tudo assim para tornar viral? Para chamarem a atenção? No fundo, é isso? Não é interessante assumir essa postura. Vocês não são ninguém para ditar regras. Direito à expressão é uma coisa. Discurso sexista, machista, misturado ali com um ódio profundo às mulheres, mascarado de preocupação, é grave e não pode ser normalizado. E, meus meninos, esta dinâmica mais tradicional, né, que aqui este grupo tanto preza entre homem e mulher, pode funcionar, como eu disse, muito bem, lindamente, mas nunca com o tipo de homem que vocês veneram, que vocês admiram e que fala de mulheres de forma deplorável e que consciente ou inconscientemente vocês se tornaram. Estes homens aqui defendem uma dinâmica que pode ser de cooperação, poderia, eventualmente, quando na verdade o vosso discurso grita subjugação. A vossa comunicação é problemática e vem carregada de certezas. Este grupo aqui não se disponibiliza para dialogar. Não, o interesse deles não está nisso, não está aí. Eles só querem medir forças e impor a sua vontade. Ainda não são adultos, ainda são meninos feridos e frustrados. Provavelmente muitos deles, né, com feridas de infância ou de adolescência que eles nem desconfiam, nem, né? E que merecem sim ser vistas, mas primeiro teriam que ser, né, reconhecidas, tomar essa consciência, enfim. E que pronto, e conviveram provavelmente com um grupo específico de mulheres que talvez possuíam determinadas crenças ou determinados comportamentos e que
espelhavam as próprias questões internas deles e o cérebro deles aprendeu a generalizar a partir daí para achar que todas as mulheres à face da Terra funcionam da mesma forma e usam isso de forma manipulatória. O ser humano é regido por padrões, algo que a ciência explica. Aconselho a informarem-se, a estudarem por vocês mesmos. É que isto é até algo que muitos destes homens aqui, deste grupo, do grupinho específico, também gostam muito de falar e usar a seu favor. Mas será que eles sabem que eles têm estas certezas todas em relação às mulheres? Porque eles próprios passaram a atrair um padrão psicológico específico, ou alguns padrões ali específicos, devido ao seu próprio padrão inconsciente, que entrou ali em vários processos, ou de resistência, algum processo de ressentimento em relação a situações negativas por eles vividas, é que são eles que estão a atrair, né, digamos assim, e a filtrar, sem se darem conta, claro, exatamente as mulheres que eles tanto julgam por causa daquele hiperfoco que foi internalizado. É que isto acontece a todos, não é só para quando lhes convém, é para eles também. Vale a pena rever antes de se encherem de certezas dessa maneira, porque neste momento eles já estão a dançar com a própria ignorância e nem se apercebem. Aquela raiva que eles têm às mulheres por algumas delas lhes terem provocado algum mal, algum conflito, está a deixá-los num comportamento já até neurótico e estão a influenciar adolescentes e jovens com feridas emocionais ali parecidas e sem maturidade suficiente para filtrar o que eles propagam, a adotar posturas misóginas. Isso é uma tremenda irresponsabilidade e um desserviço para a sociedade que eles tanto dizem se preocupar. Tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de mau, tem uma origem, tem uma causa que lhe precedeu. Ninguém é necessariamente culpado. É necessário investigar para entender o padrão. E que, se estão nele, não é que ele seja a realidade, mas sim a deles, a vossa. Estes homens aqui, né, tornaram algo que poderia ser um assunto, de vez em quando, com uma ou outra nuance conversável, numa profunda ditadura dos relacionamentos. Uma Bíblia, né? Por eles ali criada para os favorecer, sempre atribuindo a maior parte das culpas às mulheres. Nunca são eles que são imaturos. Nunca são eles que estão errados. Nunca são eles que param para olhar para as próprias feridas, para as próprias frustrações que os consomem lentamente. São sempre os outros que fazem as coisas mal. Não será isto um pouco estranho? Mas eu entendo. O ego adora estas narrativas que eles se contam a eles próprios e que propagam. É a mulher que não está a cumprir o seu papel. Mas que papel é esse e porquê é que são vocês, homens, a querer defini-lo?
a querer dizer o que é que tem ou deixa de ter valor. O valor pessoal não é algo atribuído exteriormente. Mas estes meninos aqui não estão prontos para esse nível de profundidade. Ainda não estão prontos para falar das várias dimensões que constituem um ser humano. Eles estão presos na esfera mais básica. Será que é assim tão simples resolver os problemas da sociedade? Voltando ali ao antigamente, o ser humano é muito mais profundo do que a sua função reprodutora. O ser humano é um bicho com alma. E aqui nós entramos em algo muito mais profundo, que é o propósito individual de cada ser humano, que transcende a sua função biológica, vai além disso. A função biológica pode participar disso ou não. Porque estes homens aqui estão sempre muito preocupados se as mulheres têm filhos ou não. Vocês sabiam que a característica que é tão associada, né, eu pergunto-me se este grupinho aqui sabe que a característica que é tão associada, normalmente está mais associada, enfim, ao feminino, né, de cuidar, de criar, gerar, gestar, nutrir, né, não está presa e não se resume apenas à esfera física, à biologia. Há imensas mulheres que não se realizam apenas com maternidade. Aliás, há imensas mulheres que não se realizam de todo com a maternidade, mas sim criando e nutrindo um projeto que elas escolheram para a vida delas. Mas eu entendo, nós enquanto sociedade não estamos ainda preparados para esta conversa. Porque é incutido desde sempre que a regra é esta. Homem é isto, mulher é isto. Enfim, rótulos. E depois as pessoas não sabem quem são além dos rótulos. Porque vivemos de rótulos, de imposições sociais, daquilo que sempre nos disseram, desde pequenos, desde pequenas, seja pela família. E atenção, não por mal, mas vejam que é algo que pulsa dentro da sociedade e que se ramifica em várias estruturas, seja ali dentro da família, nos meios de comunicação, no entretenimento, nos costumes, nos hábitos, enfim. E o ser humano é também um bicho que adora um hábito e que fica preso dentro daquilo que conhece e tem uma certa resistência à mudança. Essa coisa de seguir a manada, aquela ideia, se toda a gente faz, é porque deve ser o certo a fazer. Poucas são as pessoas que param e pensam: ok, mas será que isto faz sentido a mim, à minha alma? Ou eu sinto-me na obrigação de cumprir uma programação social? Aí nós estamos nas condições de tomar uma decisão, de nos colocarmos na vida com aquele ou com o outro papel. Mas por convicção de alma, digamos, por escolha genuína, não porque é o que tem que ser, não porque é o que vocês dizem que tem que ser.
E depois ali as características de cuidado, de criação, gerar, gestar, podem e são aplicadas a outras esferas, ou seja, a outras áreas que não são necessariamente a maternidade. Eu dei ali o exemplo de projetos, mas pode ser qualquer coisa que incorpore esse arquétipo, essa energia de criação, de gestar algo. Aí a mulher, falando aqui especificamente para elas, neste exemplo, claro que podem ser homens ou qualquer pessoa a criar e a gestar projetos, aqui a mulher está também profundamente dentro da sua energia ou da sua função, como vocês, né, como este grupo aqui específico gosta tanto de chamar, né, de utilizar função, e aqui eu até adapto à sua linguagem. O problema é como se tudo para eles, para este grupo aqui, tu tivesse que ter uma utilidade prática. Se não lhes for útil, não tem valor. Que conveniente. Aquela preocupação ali, preocupação deles com a autorrealização das mulheres, não cola. Não, a sério. Alguém lhes diga que eles não precisam de se preocupar. Também temos, a título de exemplo, vários estudos psicológicos, sociológicos, por exemplo, um conduzido por Paul Dolan, um economista e cientista comportamental da London School of Economics, que concluiu ali, no estudo que ele fez, que mulheres solteiras, mulheres sem filhos, constituem o grupo populacional mais feliz e saudável. Com isto, eu não estou a dizer que esta seja a regra. Eu estou a dar-vos uma outra perspectiva, que é o que vos falta. Por mais que seja incutido e repetido que casar e ter filhos seja a grande, ou que deveria ser a grande realização feminina, temos também, ao mesmo tempo, investigação científica que nos diz que as mulheres não são todas iguais. E não existe uma solução pronta. E muito menos por eles, pelo grupinho, definida. Né? Que imponha como deve ser a vida de uma mulher. E para além disto, a própria ciência comprova também que há várias formas de expressar a força criadora do ser humano e do sentido de propósito que dentro das suas variadas maneiras de se expressar, pode sim haver uma realização total da pessoa, da mulher, com algo que não seja filhos, sem precisar de cumprir uma obrigação que não seja da vontade genuína dela. Só que isto está tão enraizado que mesmo muitas mulheres não sabem distinguir o que é uma vontade delas daquilo que é a vontade dos outros incutida nelas. Se estes homens aqui, né, do grupinho, prestassem mais atenção a artistas mulheres dentro das várias componentes, né, artísticas, não precisa ser só de uma ou outra específica, e que realmente tivessem a capacidade de admirar a essência de outras mulheres que se destacaram, por exemplo, né, na arte, seja na literatura, seja na música, na pintura, enfim. Talvez eles pudessem ter a oportunidade de conhecer um outro exemplo de força criativa que se canalizou em projetos artísticos.
O processo criativo na arte é algo extremamente catártico, onde estas mulheres se sentem extremamente realizadas. Por exemplo, a compor, a traduzir ideias inspiradoras em música ou em outras artes, onde existe uma devoção total, um envolvimento e uma entrega total ao projeto, como se de um filho se tratasse. Só que é na arte ou naquele ofício que elas se sentem realizadas. A colocar algo no mundo de diferente para inspirar. E não vieram necessariamente para procriar. E obviamente eu não estou aqui a dizer, né, que isto seja entendido. Não estou a dizer que ter filhos seja algo menor. O ter filhos não é a questão. Eu estou a convidar à reflexão de que não é, muitas vezes, o propósito natural e último de determinados seres humanos, de muitas mulheres. Nós temos, por exemplo, também um outro estudo da BBC News Brasil que se chama As Mulheres que se Arrependem de Ser Mães, onde nos é revelado um número oculto de mulheres que se veem obrigadas a esconder o seu sentimento de falta de realização pessoal com a maternidade. Por ser algo tão socialmente construído e imposto que elas se sentem na necessidade de ocultar a sua infelicidade e acalá-la. Aqui entrou o medo de serem julgadas pela própria família, por não se encaixarem nas suas expectativas para elas. Foi evidenciado que muitas vezes, quando as mulheres se sentem seguras o suficiente para falar sobre o seu arrependimento de terem sido mães, o que aflora não é falta de amor. Mas surgiu um fator bastante curioso: a falta de identidade. Então, nós temos aqui imensas mulheres que não se satisfazem por aquilo que está imposto desde o início de como deveria ser a sua natureza, mas por medo de ir contra as expectativas alheias. Elas calam-se. Elas abrem mão de serem elas mesmas. Será mesmo que isto é para ser louvável? Um anulamento total de si. A questão aqui não é se as pessoas têm filhos ou não. Se querem ou deixam de querer. Vocês, este grupinho aqui, dos homens, dos meninos, não está preocupado com a condição feminina, coisa nenhuma. Eles querem pegar em narrativas sociais que lhes convêm para assumir o controlo de algo que não lhes diz respeito. A questão é a postura de autoritários que se mete no meio do propósito dos outros, no meio da vida das outras pessoas, com as convicções deles. Cada um, mulheres também, obviamente, tem o seu próprio caminho, a sua própria jornada individual, como um ser humano, ou seja, completo. Todos têm a sua hora para as coisas a que realmente se destinam. E mulher nenhuma tem de se submeter
ao timing deste grupinho aqui. Como é que vamos medir as outras pessoas com a nossa própria régua? Se o outro tem dimensões completamente diferentes e inalcançáveis para a minha régua. Mas claro, se a decisão é ter filhos, entramos numa outra questão que é que os tenhamos com consciência. Existem graves consequências psicológicas nas crianças que são filhas de pais que não as desejaram ter. Aconselho vivamente a que se informem. Então não, nem toda a gente veio para ter filhos. Por mais que esperneiem ao ouvir isto é uma verdade que é muitas vezes ignorada. E há que respeitar a individualidade de cada um e a pluralidade da essência humana. Eu sei que nós falámos muito aqui em homem e mulher dentro de um contexto mais heterossexual. Mas o ser humano é mais plural. Uma coisa é a vossa opinião, a opinião aqui do grupinho. Outra é a realidade do ser de cada pessoa, de cada um, o ser de cada um, a essência de cada um. E isso, aqui os meninos do grupinho, nem ninguém, obviamente, tem o direito de opinar e muito menos de apontar o dedo. Ter filhos só por ter não é uma ação devidamente consciente. Só porque sim, só porque é o expectável, só porque é o óbvio, sem uma avaliação prévia daquilo que está a ser feito. Há realmente um desejo do casal, de ambas as partes ou só de uma? É uma pressão da família? É uma necessidade de agradar os outros? É status? É para usufruir da utilidade de um ser humano que ainda está por vir? Não será um pouco de egoísmo pensar dessa forma? É para cumprir protocolo? O parceiro com quem eu estou daria um bom pai? Daria uma boa mãe para um filho? O que é ser um bom pai, uma boa mãe? Há condições físicas, psicológicas, emocionais para que esse ser humano possa ser recebido de maneira mais saudável. As condições materiais e até mesmo físicas são apenas o mínimo. É de onde parte a análise e não até onde ela vai. Há disponibilidade ou vão ser pais ausentes? Há disponibilidade ou vão abandonar a criança? Sabemos das consequências psicológicas do que é ser pais ausentes? Se não sabemos, é melhor ir a informar-se. Ir além daquilo que já se toma como conhecido. Se querem, né, aqui o grupinho, se quer realmente contribuir para um mundo melhor, é o mínimo. Vão apenas exigir respeito ou vão também retribuí-lo genuinamente? Ensinar a partir do respeito. Sabem o que é isso? A firmeza constrói. A agressividade destrói. Ter filhos não é como ir ali e comprar uma raspadinha e o que calhar, calhou. É uma responsabilidade que deve partir de um desejo de alma, não de um desejo puramente do ego ou da opinião zeca
de alguém sobre o que é que o outro deve fazer da sua vida. Os próprios familiares, se possível. Vale a pena refletirem para si mesmos que às vezes um sonho que é nosso não é o sonho de uma outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja um parente. Agora, se queremos ter filhos, que os tenhamos. E temos mesmo é que os ter, se queremos. Não andem, aqui o grupinho não ande, é a impor a sua visão a quem pensa de forma diferente. Nem a ofender e a julgar mulheres por causa dos seus problemas. Quem escolhe não ter filhos não é egoísta. Egoísta é colocar filhos no mundo e não cuidar devidamente deles. É não estar preparado para o cargo a que se comprometeram. Porque é muito fácil falar e exigir dos outros, das mulheres principalmente, mas se é só fazer e depois ele que lide com isso, ela, a mulher que cuide dele, do filho, dos filhos, aqui enquanto homem vou só preocupar-me com o dinheiro e essas coisas. É claro que é muito fácil andar a dizer essas coisas assim. Não são eles que passam pelo processo físico de uma gravidez, pelo processo emocional, hormonal e etc. É muito estranho andar a exigir que os outros façam algo que nós nem imaginamos como seria. E com isto, eu também não estou aqui, de maneira nenhuma, a atacar quem já tenha tido filhos sem uma avaliação prévia ou sem estar à espera. Muito provavelmente foi alguma circunstância da vida que vos levou para aí e naquele momento era o melhor que vocês poderiam fazer e o melhor que vocês sabiam fazer. Nós nem sempre tivemos acesso a informações melhores. Eu sei que hoje nós vivemos numa época muito privilegiada em vários aspectos, principalmente no que toca a informação. Por isso mesmo é que existe ao mesmo tempo a responsabilidade de passar essas informações, de promover uma reflexão. Nos dias de hoje, as nossas gerações podem informar-se de uma forma mais construtiva. Não é sobre fazer isto ou não fazer isto, fazer aquilo ou não fazer. É sobre estar informado de uma forma mais construtiva. As mulheres que eu conheci arrependeram-se por não terem tido filhos. Logo, todas as mulheres vão sofrer disto. Logo, o principal propósito da mulher é os filhos e pronto. Logo, a mulher devia ter esta e aquela função. Pronto. Só que aqui é uma falácia, né? Para já temos aqui uma generalização apressada, apressadíssima. Né? Partimos de um grupo pequeno, né? As mulheres que eu conheci, né? E conclui algo sobre todas as mulheres à face da Terra. Isso não é válido. A amostra é limitada e não representativa. Chega até a ser anedótico, porque baseia-se apenas em experiências pessoais, em vez de dados realmente amplos. E claro, nós temos aqui um outro tipo de falácia, temos um salto na lógica completamente inválido, mesmo que várias mulheres se arrependam de não terem tido filhos, obviamente que sim, existe tudo, isso não segue logicamente que todas se vão arrepender. E muito menos que o propósito principal da mulher
seja ter filhos. O grupinho aqui até pode achar que é essa a sua percepção. Mas perante uma coisa destas, eu tenho até o dever de o chamar para a realidade. Mas vamos mais a fundo. Se formos compreender as reais razões, mesmo dessas mulheres, essas que dizem terem se arrependido por não terem tido filhos, a probabilidade de nesse grupo os casos não serem todos iguais ainda é alta. Muito provavelmente algumas só se arrependem por, no fundo, e atenção, elas podem nem identificar isto conscientemente, mas no fundo elas só queriam agradar a família. Ou seja, sentem-se culpadas por não terem tido filhos, mas não por uma falha ao seu propósito de alma, mas por uma cedência a uma imposição social ou de repente alguma carência mal trabalhada que elas acreditaram que apenas um filho poderia suprir. O ser humano é mais complexo daquilo que se julga. Existe também aquela ideia, né, de uma urgência em ter quem cuide de nós lá mais para a frente. Mas nós não podemos projetar em outro ser humano a obrigação inata de cuidar de nós. Isso é olhar para o próprio umbigo. Não estou a dizer que filhos não devam cuidar dos pais, se eles o puderem fazer. Entendam o que está a ser dito. Não se pode é planear a nossa vida em função dos outros, à espera que outra pessoa venha a suprir necessidades nossas. Que outro venha a cuidar daquilo que nós nunca autocuidamos. E eu sei que talvez isto provoque desconforto, porque estamos aqui a desafiar normas e crenças, né, já muito estabelecidas. Mas é sempre bom refletir para quem tem condições de o fazer, é claro. Porque obviamente não se pode exigir que pessoas que não tenham tido acesso a melhores informações de autoconhecimento e de autocuidado, que não tiveram isto de forma nenhuma, compreendam ou que pensem desta forma. Mas eu estou a falar com a minha geração. Com quem ainda tem a capacidade. A reflexão é para quem tem capacidade, condições de refletir ainda sobre isso. Ter filhos pelo puro desejo de os ter, sem criar expectativas sobre eles, sem controlo, sem planear a vida desse ser humano que virá, sem vê-lo como se ele fosse uma extensão dos pais, sem identidade própria, aceitando que ele terá o seu próprio caminho. Essa é a verdadeira essência do amor. A aceitação daquilo que é sem esperar nada em troca, sem exigir nada. E este é o nosso maior desafio, sem dúvida. Agora, como distinguir uma coisa da outra, né? Agarrando aqui o ponto. Como distinguir aquilo que é uma vontade genuína daquilo que é uma vontade dos outros imposta em nós, plantada em nós? Terapia, autoconhecimento. E não é o grupinho, não são eles, os meninos lindos, que vão dizer o que é dessa mulher, nem o que deixa de ser. Da mulher, nem de ninguém. Não podem tirar conclusões de algo que muitas vezes nem a própria pessoa explorou dentro de si. Não podem sacar
Daí conclusões tão rasas e superficiais. Eles, no fundo, querem uma narrativa que lhes convenha, que supra as suas necessidades. É necessária profundidade emocional para sequer compreender 20% que seja da verdadeira essência feminina. Então, este grupinho aqui, pare de achar que a sabe definir. A verdadeira essência feminina não se veste apenas de saias, não anda apenas com penteados perfeitos, unhas feitas, uma panela na mão e uma criança na outra. Se eles acham que isso é tudo o que há para reter sobre uma mulher de valor, aí não tem como os defender. Deviam ter vergonha de sequer pensar em impor papéis às mulheres, sejam eles quais forem. A questão não tem a ver em ser dona de casa ou não, em comparar papéis. Vamos lá ver se compreendemos. Qualquer papel no qual uma mulher se coloque por genuína vontade de alma dela é válido. Seja com a panela na mão ou fazer outra coisa completamente diferente. O problema, volto a reforçar, é a imposição do discurso deles. E a tentativa de atribuir ou não atribuir valor segundo os seus paradigmas, né? São os preconceitos, as generalizações, os estereotipos e a falta de respeito à mulher. Dores e experiências negativas não são desculpa para posturas desrespeitosas. Ter noção disto é crescer. Repito, vocês não são ninguém para falar do que alguém, seja mulher ou não, deveria ou não fazer da sua vida. Isso só cada um tem autoridade sobre si mesmo para chegar a conclusões. Uma solução interessante seria investir nessa autoridade interna e individual para nos melhorarmos e aprimorarmos, para podermos contribuir para o mundo com aquilo a que realmente nos destinamos, seja a ter filhos ou não. Estes homens aqui do grupinho não amam mulheres, não gostam delas, gostam no máximo de corpos e partes do corpo, e mesmo assim têm que ser muito específicos para o gosto deles. Claro, gostam da utilidade que a mulher possa ter na sua vida, os papéis que eles querem que elas tenham. Isso não é gostar de mulheres. É óbvio no discurso deles o ódio que eles têm, ódio mascarado. Estão feridos, perturbados, nem que seja frustrados. Estão tão nessa frustração que criaram inimigos onde não existem. E isso é notório no discurso deles, no tom deles, na comunicação. Inclusive, isso é uma neurose, tá? Eles querem sentir-se no poder de controlar uma natureza que escapa ao entendimento deles. Admitir isso requer uma certa maturidade a vários níveis. Eles querem ter o poder sobre o corpo de uma mulher, sobre o pensamento dela, sobre as ações dela, muitas vezes de forma subliminar e não tão óbvia. Acham-se no direito de agarrar uma mulher como bem lhes apetece, porque não aguentam lidar com uma coisa chamada frustração.
É igual quando uma criança faz uma birra porque a mãe não lhe dá um doce. E enquanto este grupinho não crescer, não ganhar maturidade, a vida só vai trazer a estes rapazes aqui mais situações frustrantes e caem no risco de entrar na neurose de achar que é só essa a realidade. Arriscam-se a criar o seu próprio ciclo sem fim. A vida não é sobre ter as vontadinhas todas feitas na hora que se quer. Há que considerar a outra pessoa. Isto aqui é muito importante. Um teste infalível para detectarmos estes homens específicos, estas pessoas tóxicas, é dizer-lhes não. Testem. Coloquem algum limite vosso e só observem a reação da pessoa. A pessoa respeita calmamente o vosso limite, ela acolhe isso, ou ela começa a fazer uma birra à vossa frente. Testem. Comuniquem um limite vosso, por exemplo, algo que não querem fazer naquele momento, e depois contem-me. Isso vai dizer tudo sobre o caráter dessa pessoa. E depois armam-se em homens crescidos, exigem mães, exigem mulheres de valor, dizem-se homens responsáveis, que se preocupam com a família, mas só sabem exigir e andar aos berros, ou simplesmente reagem mal, com a mínima frustração. Um homem adulto, uma pessoa adulta, não reage assim à mínima coisa, à mínima frustração. Fujam assim que vir uma coisa dessas à vossa frente. Digam não a esses manipuladores e vejam como a vida vos retribui com as pessoas certas. Limites são para serem respeitados, não importa o motivo. Tenham isto muito claro nas vossas cabeças, meninas, principalmente. Não cedam a manipulações, porque eles vão tentar fazer tudo para que vocês achem que estão erradas. Limites não são para serem questionados, ridicularizados, numa tentativa de os ultrapassar a todo custo. São informações para se respeitar e ponto. Nenhuma mulher realmente madura, dona de si, aquilo, o máximo que se possa idealizar ou que seja agradável, divina, maravilhosa, tudo, se vai aproximar aqui do grupinho. Ou se aproximar, ela de alguma forma não fica durante muito tempo. Porque energeticamente uma coisa não liga com a outra. Os padrões psicológicos são diferentes. E assim, estes meninos, quando o ego deles ferido se sobrepõe a tudo o resto, acabam por tornar-se invisíveis para boas experiências humanas. Porque elas vão fugir deles a 7 pés. Outra questão, outra coisa gravíssima, que é um clássico aqui do grupinho, é julgar e até mesmo atacar as mulheres pela idade delas. Atribuir ou deixar de atribuir valor, eles adoram esta coisa de atribuir valor ou não, consoante a idade. Ver o ser humano apenas pelo prisma utilitário, animalesco, isto é ver beleza apenas no nível físico, de forma até estereotipada demais. É limitado, é triste, é bandeira vermelha com sirene da polícia.
rapazes que não tenham noção disto, mas que foram influenciados por este pensamento ou que foram ensinados de alguma forma, estão a entrar num caminho perigoso. E aqui não é só uma questão física ou preocupação em fazer filhos. Aqui é um jogo perigoso. Nós temos homens a dizer que os homens de valor, com mais de 30 anos, né, 30 anos para cima, só se vão interessar por miúdas de 20. Que eles falam, de homens de valor e tal também. E que homens de valor, ou que eles também dizem homens de 30 para cima, só se vão interessar por miúdas de 20, 20 e poucos. É extremamente problemática esta frase. Reparem, o que nos dizem aqui é o seguinte, que é mulheres maduras, donas de si, emocionalmente inteligentes, que já passaram por várias experiências de vida, que colocam limites, que se conhecem o suficiente para não tolerar desrespeito, que sabem o que querem para a sua vida, ou já têm mais clareza e, portanto, têm as suas prioridades bem definidas, que são bem resolvidas, ou pelo menos muito melhor de quando eram meninas mais ingênuas, de 20 e poucos anos, sem experiência de vida suficiente, com carências fáceis de identificar. Claro que não. Não querem estas mulheres mais velhas, mais maduras, porque estas mulheres são praticamente impossíveis de controlar. Está claro no discurso destes homens específicos, do grupinho, o que eles querem. Querem miúdas inseguras, fáceis de manipular, de preferência com a ilusão da princesa Disney, que não lhes dê muito trabalho a convencer, que diga amém a tudo o que eles dizem, que não saibam colocar limites face ao desrespeito e tampouco consigam identificá-lo nas subtilezas. Este grupinho de homens quer que as mulheres os vejam a eles como a autoridade. São um grupo de homens que procuram ingenuidade, porque a ingenuidade é extremamente moldável, manipulável. E claro, uma cara bonita e um corpo bonito, ali dentro dos padrões tóxicos deles, para os satisfazer, é a cereja no topo do bolo. E é a isto que eles chamam feminilidade. Um ser frágil, ainda psicologicamente e emocionalmente infantil, que aceita desrespeito porque ainda não amadureceu o suficiente para se impor, para dizer não, para o identificar sequer. Estes homens não aceitam ouvir não. Isso é um problema. Eles não querem relacionamento. Eles querem jogo de poder. E essa pressão gigantesca que eles querem colocar nas mulheres e nas pessoas, atribuindo valor até uma idade X, é muito perigoso. E usar a biologia como embasamento é uma desculpa que já não cola. Quem quer ter filhos, quem se destina a isso, e está com alguém mais velho e tem um mínimo de senso comum e gosta do ser humano com que está, com planeamento, acompanhamento médico, há formas de o conseguir ainda. Pesquisem. Ou nem que seja adotando. Olha aí, essa é uma ótima causa para os meninos tão preocupados de defenderem. Já que se dizem preocupar tanto, não é?
Há imensas crianças que vieram sim ao mundo como eles tanto gostam, mas foram abandonadas. Mas eles sabem disso. O discurso deles não cola. Quem realmente quer, hoje tem opções, numa fase mais tardia da vida, também o conseguir, de se informar. É completamente nocivo para a saúde mental das pessoas este tipo de discurso. E estão a implantar nas mentes jovens a crença errada de que tudo tem que ser feito até X tempo. Está tudo bem, obviamente, em ter planos e metas, concordo perfeitamente. Mas nem sempre a vida vai concordar com eles. É preciso analisar se realmente faz sentido e se alinha connosco e ter a liberdade de errar, de escolher caminhos alternativos, coisas diferentes. Mulheres, girl, não fiquem em relações onde não têm forma de conseguir sair, por favor. Caso seja necessário sair delas. Se o vosso desejo genuíno é estar dentro de uma dinâmica mais tradicional, se até já se conhecem um pouco mais e é o que vocês querem, ótimo. Mas tenham sempre também a vossa forma de sustentação ou a vossa rede de apoio externa a esse casamento, a essa relação, seja o que for. E cuidado com estes homens que se mascaram de cavalheiros provedores. Porque esta mensagem, obviamente, eu não estou preocupada com eles. Porque eles não se preocupam também com nada, obviamente. Esta mensagem é para quem possa ser apanhado por um deles. Construam uma base sólida para vocês. Vivam, experienciem, não tenham pressa. Eu sei que isto é um desafio para todos nós, na sociedade em que vivemos, mas aprendam a filtrar, a distinguir homens manipuladores de homens saudáveis. Homens e pessoas, no geral, claro. O homem que vos faz sentir inquieta, mal, triste o tempo todo e que vos manipula a fazer tudo como ele quer, que usa o controlo, chantagens e outras formas de violência psicológica disfarçadas de cuidado e de amor, não é aquele que te ama por quem tu és. Não caiam nestas estratégias manipulatórias. Eu sei que isto pode causar dor, mas a dor, ela faz parte, ela é essencial para nos ensinar e fazer crescer. Nós não podemos evitar nunca nos magoarmos. Isso não existe. E não iríamos aprender aquilo que é necessário em cada momento da nossa vida. Não permitas nunca que alguém te faça sentir desvalorizada de forma alguma. Só por não atenderes às expectativas deles. Estou farta de ver estes homens online a falar de mulheres como se elas fossem algum tipo de mercadoria barata ou um simples objeto de utilidade. Nunca deixes alguém falar-te nestes modos. Saibam retirar-se. Isto são homens e pessoas perturbadas e com ressentimentos. Se és uma menina, ainda na casa dos 20, não caias nessa rasteira.
não tenhas como prioridade única e suprema da tua vida arranjar um parceiro nesta fase tão prematura da tua vida. Não cedas aos enganos de Hollywood, às ilusões das séries que transformam personalidades perversas em anjos bonzinhos. Isso na vida real não acontece. E atenção às narrativas das histórias de certas princesas da Disney que moldam o imaginário feminino desde cedo, mesmo que não tenhas parado para pensar sobre isso, que cultiva o amor próprio antes de acolher um parceiro, que se retira de uma situação desrespeitosa ou de onde não existe uma troca genuína. Estes homens não estão prontos para uma mulher sábia, com experiência de vida. Isso assusta-os. Eles preferem julgar, rebaixar, insultar. Eles têm aversão à mulher com autoridade interna e limites bem definidos. E que os coloca não gritando, não armando uma discussão infinita, com um sorriso tranquilo, que tem claro o seu propósito, ou que caminha para isso, que é segura na sua sensualidade, no seu corpo, que é livre de expressar quem ela é. Como isso é algo que assusta, que esses homens acham chato, inconveniente, irritante. Como isso levanta as suas sombras internas e situações mal resolvidas. Cuidado com homens que não conseguem ser amigos de mulheres. Isso significa que eles só as veem como um naco de carne. Ou então, como alguém simplesmente para casar, ter algum tipo de vantagem. Eles não conseguem ver uma pessoa além desses papéis ou dessas funções. É uma imaturidade muito grande. Estes homens não querem uma mulher, um ser humano completo. Querem um adorno para o seu ego. Infelizmente, nesse nível de consciência tão reduzido, eles só vão atrair mais experiências que os frustrem e só vão atribuir valor a mulheres que abaixem a cabeça, que digam amém a tudo, sem limites. Isso não é valorizar ninguém, nem sequer eles mesmos. Isso é subjugação e é gravíssimo. Então, hoje, a reflexão que eu vos lanço para quem realmente captou a mensagem que aqui foi dita é que nós, enquanto sociedade, prestemos atenção e não nos deixemos manipular por pessoas mal intencionadas ou que só querem extrair coisas de nós ou que só querem usar-nos para servir às suas exigências. Pensem nas vossas filhas, nas vossas amigas, nas mulheres em geral, apenas pela bênção delas existirem neste mundo. Porque pessoas más, infantis, que passam a perna, que enganam, que causam algum mal, experiências negativas ou que simplesmente geraram algum conflito nas nossas vidas, existem, essas pessoas existem de todas as formas e feitios. Seja homem, seja mulher, seja o que for. Especialmente se foi apenas a isso
que o nosso cérebro foi exposto e habituado. Mas mesmo que não, elas aparecem na mesma. Faz parte da vida, porque todos nós temos questões internas para serem trabalhadas. Nós não estamos aqui só para fazer dinheiro e para passear. E vão aparecer pessoas que vão levantar em nós, todos, essas questões. Para ti, menina, que estás no caminho de virar mulher, foca em ti. Investe em terapia, em autoconhecimento. Trabalha. E se sabes que queres muito ser mãe, abraça esse teu desejo de alma e estuda. Informa-te sobre comportamento humano. Desenvolve a maturidade necessária para que o pai dos teus filhos te respeite e te honre a ti e também aos vossos filhos. Todos nós temos padrões internos inconscientes, mas a vida também nos direciona para coisas diferentes, para coisas que saem desse padrão. E é à medida que vamos construindo a nossa maturidade, pouco a pouco, com terapia e autoperceção, que começamos a ficar emocionalmente disponíveis para relacionamentos saudáveis. No geral, em amizades também. Enfim, na vida. E essa caminhada, ela não é linear. Mesmo durante esse processo, o padrão pode voltar. Mas é a forma como voltamos a encará-lo que dita o que vai acontecer a partir daí. Se escolhemos voltar a ficar, se isso ainda nos prende de alguma forma, mas se não, se já estamos a trabalhar nessas questões, mesmo que ele ainda apareça, porque a vida às vezes tem desses testes, digamos, mas mesmo que ele ainda apareça numa tarde no shopping, de repente, assim, uma coisa estranha, quando nós tomamos essa consciência, eu voltei aqui. Nós automaticamente também podemos colocar uma intenção de isto já não me diz nada. É possível chegar a esse ponto. E é a partir daí que a nossa consciência começa a abrir-se para ver beleza no sentido, não é no sentido físico que eu digo aqui, ver a beleza numa outra pessoa que ainda não tínhamos visto, por estarmos tão ali condicionados, porque garanto-vos que pessoas incríveis elas chegam. Mas se não mudamos o padrão interno, nós não os conseguimos receber e acabamos por voltar a procurar de forma inconsciente algo que nos é nocivo. Mas é perfeitamente possível quebrar isso. E não temos que nos sentir culpados por isso. Afinal, sem os recursos certos, se não temos este conhecimento, é natural que isso aconteça. Mas nós agora podemos fazer diferente. Observemos, tornemo-nos atentos, analisemos mais as coisas à nossa volta. Cuidado com aquela ansiedade na barriga. Normalmente isso é romantizado, mas pode ser uma forma do nosso corpo nos alertar
que não gostou de algo numa determinada pessoa, o nosso corpo tenta comunicar-se connosco o tempo inteiro. Ele sabe quando está a voltar para algo que o feriu, quando está prestes a repetir um padrão. E isso vai manifestar-se em sintomas físicos. Eu não sou profissional de saúde mental, não sou psicóloga, eu sou apenas alguém com uma urgência em partilhar esta mensagem e aquilo que aprendeu. E se te servir, convido-te a ires informar-te, a saberes mais, por ti mesma, por ti mesmo. Eu sou apenas alguém que te convida a amar-te a ti primeiro, a ti, serzinho, que está aí até agora, desse lado. Sou alguém que te convida a escolher-te a ti primeiro. Que o resto a vida traz em resposta a isso. Às vezes, de formas que não imaginamos. Mas não ignores essa dor de barriga que eu sei que te dá antes de ir ter com aquela pessoa